E aí pessoal, tudo bem? Um abraço para todo mundo que acompanha a gente aqui no live do Facebook, do Sport TV no Facebook. A gente fala aqui do Ninho do Urubu para acompanhar o treino do Flamengo. Vocês agora já. O treino começou às 4 horas da tarde, mas pra gente só foi aberto há exatos 5 minutos. Essa atividade que vocês estão acompanhando aí, somente os jogadores. Hoje faz um dia muito bonito aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouco bom, voltamos aqui. A conexão não está das melhores. A gente traz a informação aqui, eu detalhe para vocês ao vivo aí o treino do Flamengo. Daqui a pouco, quando o ataque da equipe titular chegar por aqui, a gente passa os jogadores. Aqui a gente já consegue ver, ó, chegando na marcação, esse aqui é o Leandro Damião. Vou aproximar um pouquinho mais para vocês aí. O Emerson chega também. Ó, Rodinei. Aí o gol do Adrian. Então aproveitar aí para passar o time do Flamengo que está treinando aqui agora. Tem ali, ó, Donati e o Juan são os zagueiros. O Rodinei, vocês já viram aí na lateral direita. Lá na lateral esquerda está o Chiquinho. Aí a gente tem aqui no meio campo o Lucas Paquetá. E aí tem uma formação, o Cuéllar aqui também, o colombiano. Esse agora aí para vocês. E aí a gente consegue ver ainda aqui o Cirino, o Adrian lá na ponta. É o Paquetá com a bola, o Damião e o Emerson Sheik. É essa equipe que vai treinando por aqui. Então, como eu disse há pouco, o pessoal que está chegando agora, os titulares estão fazendo um trabalho na academia. Quem esteve por aqui agora há pouco foi o Everton, né, que se recupera de uma lesão muscular. Ele estava dando voltas aqui em torno do gramado, junto com o Pará. Essa é a primeira atividade do técnico Zé Ricardo, já pensando na preparação para o jogo contra o Botafogo, no sábado, às 5 horas da tarde, no Maracanã. Um jogo muito importante aí, porque o Palmeiras tem 67 pontos. E para as pretensões do Flamengo, né, de conquistar o título, o Flamengo tem 62. Teria que vencer, né, o clássico contra o Botafogo e torcer por mais um tropeço do Palmeiras, se isso acontecer. A diferença cairia para 2 pontos, por exemplo, e aí a briga ficaria ainda mais forte. O Flamengo empatou no último jogo com o Atlético Mineiro, 2-2, e o Palmeiras perdeu para o Santos. Então, por isso, essa diferença aí de 5 pontos, que mantém a chance de título aí pro Flamengo. O Diego hoje, inclusive, gravou um vídeo aí para a torcida, dizendo estamos vivos, pedindo o apoio dos torcedores aí para esse jogo que vai ser no Maracanã. O Flamengo faz uma série agora de 3 jogos no Maracanã, são 5 partidas até o fim do campeonato. Dessas 5 rodadas, o Botafogo é o próximo adversário no Maracanã. Depois o time viaja para, na quarta-feira da semana que vem, enfrentar o América Mineiro em Belo Horizonte. E aí depois tem 2 jogos seguidos no Maracanã, Curitiba e Santos. Curitiba no domingo, dia 20, e o Santos no domingo, dia 27. O Santos também é um adversário direto aí, né? O Santos venceu o Palmeiras, chegou a 61 pontos, está apenas 1 ponto atrás do Flamengo. O Atlético Mineiro é o quarto com 60 pontos. E aí a última rodada, fora de casa, contra o Atlético Paranaense no dia 4 de dezembro. Esse é o caminho do Flamengo aí até o fim do Campeonato Brasileiro. E aí, para esses 3 jogos, a diretoria lançou um pacote, né, de ingressos. Daqui a pouco a informação que a gente tem, deve sair uma nova parcial de vendas. Mas na semana passada, antes do jogo contra o Corinthians, para vocês terem uma ideia, já tinham quase 20 mil ingressos, 20 mil pacotes de ingressos vendidos. Então a procura com certeza vai ser bem grande. Para quem está chegando por agora, eu vejo que tem muita gente chegando agora acompanhando aqui
Essa é a atividade aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. A gente falou agora há pouco aí do Everton e do Pará, estão os dois aí passando por aqui. Então esse aqui é uma atividade apenas com os reservas, os titulares estão na academia. Mas alguns também vêm aqui para fazer essa corrida. O Diego agora há pouco também estava correndo por aqui. Aí o Rodinei no cruzamento. Aí o Damião não conseguiu fazer o cabeceio. Deixa eu ver aqui, eu vi um pessoal pedindo para mandar abraço. Deixa eu voltar aqui que tem muita gente comentando. Pelo que eu posso ver aqui, muitos torcedores do Flamengo, naturalmente, acompanhando aí o treino. Agora a gente vai ter essa parada aí. Uma pausa para hidratação. Aproveitar para mostrar um pouquinho mais também aqui do Ninho do Urubu, CT do Flamengo. Aqui a gente tem o Pará e o Everton, né, que a gente já falou agora há pouco. O Everton se recupera de uma lesão muscular, já faz esse trabalho aí nessa transição para o começo do trabalho com bola. Continua dando voltas aqui em torno do gramado do Ninho do Urubu. Aí aqui temos a presença da imprensa ali atrás. Mostrar um pouquinho da estrutura aqui do CT do Flamengo. Hoje faz um dia muito bonito aqui no Rio de Janeiro. Um dia de sol e nem tanto calor, onde vocês conseguem ver ali, ó, o Centro de Excelência em Performance. É ali que os jogadores titulares estão, fazendo academia. Mais ali, ao lado onde tem aquela van, ali do lado, ali é onde acontece, tá vendo, o auditório? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês acompanharem, o auditório. É ali que a gente tem as entrevistas coletivas. Hoje teremos uma entrevista coletiva, a assessoria ainda não passou quem fala, mas a gente vai ter sim uma entrevista, aproveitando para dar um passeio aqui pelo centro de treinamento do Flamengo. Ó. Ali a parte de estacionamento. A gente lembra que o CT passou por reforma, né? O torcedor do Flamengo vai se lembrar que no começo do ano a equipe treinou lá na Gávea, né? Porque na época o Muricy ainda era o técnico e tal, e exigiu algumas melhorias, né, que foram sendo feitas, e só depois que teve essa liberação do retorno aqui pro Flamengo treinar. E aí a gente já volta aqui pro campo principal, onde onde o time do Flamengo está treinando. A gente tem outros campos aqui mais lá para trás, mas aí a gente não vai conseguir ver. Enquanto isso a gente vê aí, ó, os jogadores aguardando essa pausa, né? Para aquela boa e velha hidratação, isotônico, beber uma água ali. Deixa eu ver se tem mais alguém chegando por aqui. Vendo que as discussões estão quentes aí entre vocês, eu não vou me meter nisso. O Jefferson Douglas pergunta se o Everton joga contra o Botafogo. Não é impossível, viu, Jefferson? Mas é bem difícil. O Flamengo ele não trabalha com previsão de retorno. Até para não criar expectativa e tudo mais. Mas pelo que vocês puderam ver aí, o Everton já está fazendo... já está correndo normalmente aqui, em volta do gramado, mas não dá para garantir, não. A princípio não joga. A princípio não joga. Aí o Edson aqui, Edson Pinas, disse que se o Flamengo conseguir manter o equilíbrio do primeiro tempo, não tem para ninguém.
Aí o Luizinho Oliveira, que eu não sei se é torcedor do Flamengo aqui, disse que o Flamengo vai terminar esse campeonato em quarto e disputar a pré-Libertadores. Sejamos sinceros, o time oscila bastante, o Santos jogou com tudo na cola. Esse é um detalhe interessante pra gente falar um pouquinho sobre o Flamengo. Quando vocês acompanham aí, os jogadores agora estão nesse momento descansando um pouco aí, depois dessa primeira parte da atividade, começou às 4 horas da tarde. E a gente teve acesso aqui às 15 para as 5. O Edson disse que o Zé Ricardo está errando feio nessa reta final. O que a gente pode dizer é o seguinte, o Flamengo não vence há 3 rodadas, né? Perdeu para o Internacional, lá em Porto Alegre, depois 2 empates, com o Corinthians na volta do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, e aí com o Atlético Mineiro, agora nessa última rodada, 2-2. Com isso, ali a diferença que chegou a ser de 1 ponto para o Palmeiras, né? Ela cresceu um pouquinho, agora atualmente é de 5 pontos, o Palmeiras tem 67, o Flamengo tem 62. E aí o que pode, né, que ajuda a gente a entender um pouquinho disso, é o desempenho da defesa do Flamengo. Só pra gente ter uma ideia, ó, na 29ª rodada o Flamengo era a defesa menos vazada do campeonato. Não sei se os torcedores se lembram disso aí, com 26 gols sofridos. E só nas últimas 4 rodadas, o Flamengo levou 7 gols. E aí com isso caiu a 5ª equipe menos vazada do Campeonato Brasileiro. Estou vendo o Renato Simões perguntando se o Ederson ainda está no Flamengo. O Ederson está sim, se recupera ainda, né, da lesão que ele acabou sofrendo por causa daquela entrada do Fagner, né, no jogo contra o Corinthians, na partida de ida. Ele teve que fazer uma cirurgia. O Ederson ainda em processo de recuperação, mas continua assim no Flamengo. Estou vendo também, deixa eu só dar crédito aqui a quem fez a pergunta também, que entrou agora, o Renato Simões. Foi o Renato também que perguntou se o Everton joga na... Foi o Everton, não, perdão, foi o Hendrick Souza que perguntou se o Everton volta contra o Botafogo. Difícil. A gente viu o Everton volta de lesão aqui ainda, dando voltas em torno do gramado, mas não dá pra gente cravar não que o Everton volta. Então aqui, ó, os jogadores agora conversando ali. Esse é o time que vem treinando aqui como titular, né? Mas a gente lembra, é a equipe reserva, os titulares estão fazendo uma atividade na academia. Esse time sem colete que está conversando aí, tem o Donati, o zagueiro argentino, o Juan. Nas laterais tem o Chiquinho e também o Rodinei. Aí no meio campo o Coelho, Lucas Paquetá. Ali está também o Emerson Sheik, o Adrian, Leandro Damião e o Marcelo Cirino. O Tirone diz, ó, descanso ao Arão e Jorge de 2 dias pelo menos. Essa é uma situação que o Zé Ricardo vai poder aproveitar, porque o Flamengo só joga no sábado, né? Então tem a semana inteira para se preparar. O Atlético Mineiro, por exemplo, já vai jogar agora no meio de semana, jogo importante pela Copa do Brasil, né? Pedro Luiz pergunta por que o Damião não começa jogando. Por enquanto, a opção do Zé. Permanência do Zé em começar com o Guerreiro, que marcou o gol, né? Fez o gol aí no jogo contra o Atlético, marcou também 2 vezes contra o Corinthians. O Maurélio Costa pergunta se não tem chance de o time ser escalado com Guerreiro e Damião. Pelo esquema que o Zé vem utilizando, né, com 2 pontas jogando bem abertos, fica difícil o Guerreiro e o Damião, né? Teria que mudar um pouquinho o esquema. Geralmente, né, vinha sendo o Gabriel e o Everton. Agora com a lesão do Everton, aí o Fernandinho também ganhou uma oportunidade. O Kevin Marvila, ou Marvila. Desculpa se eu pronunciei errado aí, Kevin, mas pergunta se o Zé vai poupar alguém.
A tendência é que não, né? Até porque tem a semana inteira para descansar. Para dar descanso para os jogadores. O Thiago pergunta se tem alguma especulação. O que a gente pode dizer é do interesse do Flamengo no volante Felipe Melo. Não sei o que os torcedores acham disso. A opção, o interesse continua, mas a decisão da diretoria foi de aguardar um pouquinho até o fim do Campeonato Brasileiro, até para saber, né, com que poder de investimento o Flamengo vai poder trabalhar no ano que vem. Isso depende muito se vai direto para a fase de grupos da Libertadores, se vai ser campeão brasileiro. Tudo isso pode mudar bastante aí a montagem da equipe para o ano que vem. O Rafael Carvalho pede para falar das obras do CT. Seguinte, Rafael, pelo que a gente sabe, o CT continua em obras aqui, não está pronto, né? Por experiência própria. Né? Desde 2012 que eu acompanho aqui o Ninho do Urubu, teve uma melhora bem grande aqui em termos de estrutura, não só para a gente da imprensa, mas para os jogadores também. Aquela parte que eu mostrei agora há pouco lá do Centro de Excelência em Performance, já está bem equipado, o próprio auditório ali onde acontecem as entrevistas coletivas. Aqui já tem também uma estrutura para os jogadores de vestiário, que antes muita coisa era improvisada, né? E agora já tem algumas partes definitivas. Mas o campo, por exemplo, como vocês podem ver aí, tá muito bom. Não tem muita coisa para reclamar do campo, não. E aí, mas ainda tem muita coisa para ser feita aqui no CT. E não tem também previsão de quando que ele vai estar concluído, não. Mas continua em obras, isso a gente pode dizer. Agora voltou a atividade aí dos jogadores. Lembrando, pessoal, que esse time sem colete aqui não é a equipe titular, tá? Essa é a equipe